Terra, Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva, por Bárbara Marciniak. Capítulo 6. Ancorando o corpo de luz. Vocês acham que são carne e osso, quando na verdade são uma combinação de sinais eletromagnéticos inteligentes. A evolução pela qual estão passando agora envolve o processo de construção e integração de um corpo de luz. O corpo de luz precisa ser temperado, exercitado e alongado para que se possa suavemente levá-lo à sua própria consciência. A clareza a respeito de quem vocês pretendem ser é, na sua realidade, uma das chaves primordiais na construção do seu corpo de luz. O corpo de luz que vocês têm sabe que cria através do pensamento e liga vocês à fábrica da criação. Através de seu corpo de luz, linhas de tempo se abrem, dando acesso a dramas em múltiplas camadas, e os desafios que vocês encontram se reforçam conforme enfrentam um território aparentemente fora do mapa, contudo familiar. Vocês estão ligados a toda a existência e o salto evolutivo que darão é conseguir que essa nova consciência, que será colocada em uso no seu agora, faça sentido. Fiquem descansados, caros amigos, porque existem uma ordem e um propósito superiores. A tarefa de vocês é traduzir o seu propósito para os seus corpos e para a Terra. Esse propósito ativa uma reordenação em muitas camadas da existência, todas compartilhando o mesmo agora. Fundamental à exploração dos vários aspectos da realidade é observarem mais profundamente o seu veículo, o seu corpo físico. O corpo de luz dos humanos contém a essência da própria identidade multidimensional, que a eles é acessível através do desejo de se unir à identidade maior que sentem possuir. O corpo de luz de vocês será capaz de jogar com realidades através da mudança de intenção da consciência de uma visão para outra, como se estivessem mudando os canais da televisão. O seu corpo de luz possui dados codificados. Ele traduz para vocês, através do corpo físico, comunicações provenientes de outros mundos e realidades. A tarefa de vocês é observar as sutilezas e sincronicidades que lhes enviam sinais. Para compreenderem a si mesmos, visualizem um ser de múltiplas camadas, cada parte tendo um corpo distinto que respira e está ligado aos outros corpos. Vocês são um ser físico, mental, emocional e espiritual, conectados por um corpo de luz que irradia energia e os liga a uma progressão infinita de seres de luz. A matéria é simplesmente luz que se encontra presa. Conforme constroem o seu corpo de luz, ocorre uma reorganização da estrutura molecular, afrouxando seu apego ao materialismo para que uma compreensão espiritual possa guiá-los em sua vida diária. É apenas através do espírito que podem alcançar qualquer compreensão do que está acontecendo a este mundo. A construção do seu corpo de luz faz com que menos matéria presa se combine como luz e se torne vocês. Isso lhes oferece uma expressão mais livre e permite que vocês busquem a própria fonte. Vocês literalmente verão mudanças no próprio corpo, que irá se tornar mais vital, mais belo, mais forte e mais capaz de realizar coisas. Ele vai se transformar no processador de uma quantidade imensa de informação. Vocês precisam ser capazes de operar com uma corrente elétrica mais elevada dentro do próprio corpo. Isso finalmente trará soluções para todos os desafios crescentes que enfrentam. O aumento de energia interior ativará talentos ocultos e fará renascer habilidades psíquicas tais como a clarividência, a clareaudiência, a telepatia e a consciência perceptiva que envolve saber. Quando a corrente elétrica se funde com o corpo, cria-se um circuito secundário ao redor das estruturas tradicionais que irá moldá-los para que se comuniquem e troquem dados apenas dentro de padrões limitados. Vocês vão subir uma escala e experimentar uma visão diferente, a partir da qual interpretarão a realidade. Nos próximos anos, todos, incluindo as crianças, os bebês e os idosos, serão afetados por essa corrente elétrica. Um dos benefícios dessa influência é que pode trazer um rejuvenescimento do corpo físico, através de uma ajuda para que se curem quaisquer separações que vocês continuem a carregar. Quanto mais compreendem e vivem o conceito da criação de vida através do pensamento, mais livres se tornam, pois o estresse de uma vida sem poder é eliminado.
Mantenham a sua visão e permitam que seus corpos de luz acrescentem um propósito significativo a tudo o que fazem. Para se prepararem para essa energia, sentem-se tranquilamente. Fechem os olhos, imaginem o próprio corpo cheio de luz e que a luz está piscando e limpando as suas células. Então, peçam a todas as partes do seu corpo que trabalhem juntas em suas formas ideais. Se o seu corpo trabalhar interiormente, será muito mais fácil para vocês, como indivíduos, trabalharem com outras pessoas externamente. Aqueles que se encontram doentes interiormente, em geral, não conseguem trabalhar bem externamente. Observem os mecanismos interiores de seu corpo, visualizando o que desejam. O corpo físico existe como um aparelho de frequência. Vocês acham que são carne e osso, quando, na verdade, são uma combinação de sinais eletromagnéticos inteligentes. Vocês traduzem esses sinais como vida significativa através do corpo físico ao comerem, experimentarem, usarem os órgãos dos sentidos e fazendo sexo. É assim que interpretam o significado dos sinais eletromagnéticos, que são, na verdade, experimentados por vocês como impulsos. De fora deste sistema solar, vocês podem ser vistos de inúmeras maneiras. Alguns seres os interpretam unicamente como frequências, um conjunto de inteligências emitindo dados e certas frequências baseadas nas emoções. Outros empregam as frequências psíquicas emocionais que vocês emitem para muitas coisas. Tanto quanto a frequência do ouro é utilizada para transformar a consciência humana e a da água para lavar ou matar a sede, a frequência dos humanos possui propósitos incalculáveis, como vocês estão descobrindo agora. Conforme mencionado anteriormente, dentro do corpo humano repousa uma força poderosa chamada Kundalini, uma energia semelhante a uma serpente que reside na base da coluna. Reconhecer e chamar essa força facilita a fusão e o enfeixamento do corpo de luz. Essa força também ajuda vocês a manterem a estabilidade e o ancoramento com as elevadas mudanças eletromagnéticas. Tradicionalmente, a Kundalini se enrola sobre si mesma e eletrifica o corpo ao redor dos 40 anos de idade. Nessa época, vocês são considerados suficientemente maduros para abrigar esse tipo de poder. Para a maioria das pessoas, o poder é tão profundo que elas entram em decadência e começam a envelhecer em vez de rejuvenescer e colocar em ação essa grande força elétrica criativa. Quando se tem uma experiência com a Kundalini, ela pode fazer a pessoa sentir uma intensa concentração de energia na região sacral, na base da coluna. Algumas vezes, quando a pessoa tem esse tipo de experiência, sente como se precisasse de sexo porque não sabe o que fazer com toda essa energia. Ao planeta inteiro só foi permitido usar a Kundalini para a reprodução. As pessoas fornicam como loucas sem entender que a Kundalini pode se mover através do corpo, para cima e ao redor da cabeça. Se permitirem que ela faça isso, ela lhes dará uma nova interpretação de si mesmos. Vocês compreenderão que todas as criações, curas e manifestações, tudo o que produzem provém da fonte natural da deusa, existente no interior de cada um. A humanidade é resistente a mudanças, a crescimento e a dados novos. Muita dessa resistência, obviamente, não é natural. Isso foi programado de modo a fazê-los temer as coisas novas, temer desobedecer aos deuses ao tornarem-se iguais a eles. Quando a humanidade busca conhecimento, torna-se informada e chega mais perto do que poderia ser chamado a deusa. Vocês vivem recriando o passado, relembrando-o em detalhes nostálgicos e ancorando-o no presente. As células do corpo humano têm bastante liberdade para ir e vir. Elas se reproduzem continuamente. De onde recebem instruções? As instruções são fornecidas pelo projeto do seu ser e seus sistemas de crenças, assim como pelos padrões de energia que vocês têm a respeito da realidade. Quando mudam esses padrões ao expandir os seus conceitos, sua estrutura molecular segue essa mudança. Cada um de vocês tem potencial para possuir o corpo que quiser. Vocês podem regenerar as células do próprio corpo, reprogramando-as, enviando a elas um plano diferente ou uma rota alternativa. Ao fazerem isso, seu corpo e a experiência seguirão o processo. Cada um de vocês possui uma vitalidade natural no próprio corpo.
Vocês foram influenciados por pessoas que respeitam e que acreditam sejam autênticas a aceitar ideias negativas e medrosas. Talvez um indivíduo tenha passado por uma experiência ruim e essas pessoas interpretaram-na e criam uma imagem para todas as outras. Costumava ser necessário que o indivíduo estudasse muitas disciplinas e preparasse o corpo antes de poder experimentar com sucesso a energia da Kundalini. De fato, eram raras as pessoas capazes de acessar a Kundalini por uma série de razões. A Terra estava envolvida por uma rede de controle de frequência. Conforme a Kundalini sobe pelo corpo, encontra as forças cósmicas externas e o corpo torna-se vivo e energizado. É exatamente como puxar um pilar de luz para o corpo. Aqueles que queriam manter vocês afastados do conhecimento tiveram suas barreiras penetradas e agora a rede de controle de frequência ao redor do planeta assemelha-se a um queijo suíço. Em outras palavras, há buracos na rede e outras formas de luz que podem agora penetrar aqui. Conforme a energia cósmica entra no plano terrestre, há milhões de pessoas que estão tendo a oportunidade de reinterpretar aquilo que a Kundalini pode fazer. Ela é a força de suas vidas e vocês pulsam com ela. Usada apropriadamente, trará um número tremendo de soluções. Essa energia liga o ser humano a uma fonte cósmica e unifica-o com um propósito e uma compreensão maiores a respeito do que podem fazer com ela. Essa energia pode ser usada para curar, pois quando ela cresce nas mãos do indivíduo, ele passa a ter as mãos de um curador. Muitos de vocês ficariam surpresos se pudessem avançar alguns anos no próprio futuro e vissem o assim chamado inesperado, incluindo o que conseguirão fazer com a energia que vai sair de suas mãos. Há pessoas agora que são capazes de atear fogo em um pedaço de papel apenas juntando as mãos. Essa energia das mãos irá se ampliar na vida de cada um de vocês, que poderão usá-la para purificar alimentos, para curar, para limpar os oceanos e despoluir os rios e o solo. Vocês serão capazes de transmutar a poluição tóxica existente em todos os lugares do planeta. A capacidade de fazer essas coisas pertencerá àqueles que estão desejando acreditar. Conforme creem, praticam e buscam, serão premiados. Então vocês mostrarão aos outros. Essas são dádivas que farão diferença na mudança para a cooperação em massa numa escala planetária. Portanto, vocês trabalharão coletivamente tais habilidades. Os doentes também poderão aprender a ativar essa energia em si mesmos, direcionando-a para os próprios corpos. A essência daquilo que cada um precisa construir é o valor do eu. Ei, se meu corpo manifesta doença, também pode manifestar saúde. Quais os limites e que decreto de doença vou aceitar? Vocês possuem armazenado em seu interior uma abundância de conhecimentos maravilhosos. Vocês são a chave para a biblioteca viva e são o que cada um está buscando em alguma extensão. Este processo no qual os humanos estão envolvidos é muito interessante. Usando a própria imaginação, podem enviar uma mensagem ao cérebro com a intenção de que os neurônios ligados à área de imaginação tornem-se mais intimamente ligados. Porém, seus dedos dos pés têm a mesma capacidade de transportar uma imagem que o cérebro, porque todas as células do corpo humano são compostas exatamente das mesmas substâncias, não importa onde se localizam. Cada célula tem o mesmo potencial para produzir conhecimento e as células de seus corpos estão esperando que vocês lhe deem uma orientação. Quando permitem que a sociedade, a família e a educação direcionem as crenças de vocês e permitem que a culpa e o dever permeiem suas vidas, esses são os programas aos quais os seus corpos respondem. A Terra sobreviverá a seu processo de transmutação conforme vocês reconhecem o poder da imaginação, que está intimamente ligado à memória. A imaginação age como uma tela de cinema na mente humana, mostrando imagens e criando projetos de consciência. O corpo humano está cheio de memórias de mundos diferentes, bem como estruturas diferentes de tempo a partir do agora que vocês percebem. À medida que a Terra evoluir, vocês se tornarão capazes de reter esses conceitos e projetos e encontrar os ensinamentos contidos em seu propósito, bem como o seu significado para o seu agora, baseado naquilo que conhecem. Trazer memórias de outros tempos e lugares para a realidade atual unifica o significado da vida,
Isso cria um processo de cura ao ajudar vocês a entenderem o propósito das feridas auto-infligidas. Uma das chaves mais importantes que podemos lhe dar é esta: amem a si mesmos, honrem o veículo que ocupam e ajam como se fossem de valor inestimável. Ajam como se tivessem sido premiados e recebessem o melhor prêmio possível, o seu corpo. Honrem a terra com amor e respeito, pois é aqui, na terra, que vocês encenam os seus fantásticos dramas. Amem a si mesmos e a terra nessa corrida através do universo, e assim a jornada será mais leve. O corpo humano irá demonstrar aptidões absolutamente maravilhosas. A sensibilidade desenvolver-se-á num tal grau que cheiros e aromas terão um maior impacto sobre o humor, as emoções e a sensação geral de bem-estar. Vocês dirão: descobri que quando adiciono esta erva a meus alimentos ou quando minha casa tem este cheiro, tenho mais energia, e quando uso esta outra erva, fico mais tranquilo. Aprendam a usar as plantas existentes ao redor, pois elas constituem dádivas da biblioteca viva. Uma mudança tremenda e radical está ocorrendo no corpo humano e não conseguimos enfatizar isso suficientemente. Cada um de vocês é guiado, assim, para evitar acidentes. Ouçam a voz interior. Muita informação nova, dada muito rapidamente, sem que haja um tempo para diminuir velocidade e integrá-la para sobrecarregar a psique que está se ajustando. Quando vocês dirigem um carro, nem sempre o fazem em alta velocidade. Vocês aceleram, brecam, param nos semáforos, viram. Vocês se movem em diferentes ritmos. O mesmo se dá com a energia. Há pontos de aceleração e pontos onde a velocidade é reduzida. Desse modo, o corpo se desenvolve lentamente. Imaginem que vocês são um secador de cabelos e passam a maior parte do tempo com o fio enrolado dentro de uma caixa sobre uma prateleira. Depois vem a maior experiência de suas vidas, que constitui ser ligados e usado todos os dias. Se vocês fossem o secador, não mais se-iam sozinhos. Diriam: algo está ocorrendo à minha identidade aqui. Uau, estou ligado. Como seres humanos, vocês também são assim. São ligados e repetidamente algo acontece assim. Vocês precisam incorporar o que está acontecendo. Nós comparamos a energia que corre através de vocês a uma corrente elétrica que corre através do secador de cabelos, tornando-o mais do que um simples objeto, tornando-o um objeto útil. Este é um exemplo bem simples e lhes dá uma imagem de si mesmos. Vocês podem ser ligados, de modo que a corrente da vida os leve ao seu propósito. É essencial que compreendam o próprio corpo e que não se envergonhem daquilo que esse corpo faz. Porém, o que vocês fazem com o corpo já é uma outra história. Há uma grande dignidade na forma física. Sejam generosos com seu corpo. Se não se sentem confortáveis com o que estamos dizendo, então examinem o quanto amam a si mesmos e de onde vem a aversão e a vergonha que sentem do corpo físico que possuem. Não há nada errado com o corpo. O conceito moderno da boneca Barbie como forma feminina perfeita contribuiu para o ódio ao corpo feminino, caso o corpo não se ajuste a esse modelo. Todas as imagens, desde os mais simples brinquedos até os computadores mais complexos, afetam as percepções que têm de si mesmos. Frequentemente, as mulheres que gostam do modelo Barbie têm de se esforçar e limitar para alcançar a forma desejada e aprovada, reduzindo sua liberdade de escolha. O corpo humano possui todas as formas e tamanhos e todos os tipos de expressão. Vocês podem ver que a variedade é importante no planeta apenas olhando a variedade de rostos. Se fosse para vocês todos serem moldados de uma só maneira, haveria um número limitado de faces disponíveis como modelos. Por uns, vocês, como seres humanos, esqueceram quem são. Passaram a ter vergonha do próprio corpo e das funções por ele desempenhadas. Tem havido pouco encorajamento para que reconheçam as verdadeiras funções do corpo. Frequentemente comparamos o uso que vocês fazem do próprio corpo com o uso de um carro, sobre o qual alguém diz: nunca use o porta-malas, é um lugar realmente ruim. Não o abra, não o use, não coloque nada nele. Ele existe, mas não toque nele. Percebem a analogia? É ridículo. O sexo na terceira dimensão pode fornecer a energia através da qual vocês podem alcançar a consciência superior. Ele pode levar a uma parte essencial do desenvolvimento multidimensional de vocês. Algumas vezes é difícil ouvir falar sobre sexo
porque vocês estão sempre julgando eventos traumáticos ligados à própria sexualidade, dos quais se envergonham ou a respeito dos quais se sentem mal. Todo mundo tem algo armazenado relativo à sua parte sexual. Há, num alto grau, um plano para influenciá-los a sentirem vergonha da sexualidade e do corpo. Isso vem mantendo vocês afastados da descoberta do próprio poder, propósito, contentamento e liberdade. Conforme o corpo receber e integrar a nova energia, a memória despertará. Memórias cósmicas, bem como memórias desta vida, oferecem uma revelação sobre quem vocês têm sido na história galáctica. É importante que tenham um espaço para lembrar. Alguns de vocês pensam: bem, ligarei o rádio do carro e dirigirei até algum lugar e praticarei o relembrar. Deixem um espaço para a memória. Utilizar a natureza é uma das melhores maneiras de entrar em contato com as lembranças. Sentem-se em algum lugar da natureza, observem-na, relaxem, permaneçam no presente e deixem que ele se expanda para um momento contínuo, espontâneo e sincrônico, o agora sempre em expansão. A natureza vai ensiná-los através do canto dos pássaros, do bater de asas das borboletas, da sinfonia dos grilos e sapos, do zurro do camelo, do cheiro da poeira, do deserto e da chuva fresca da primavera. Todas essas coisas dispararão memórias se vocês tiverem tempo de deixar os sons e cheiros penetrarem em seu corpo físico. Ativar a memória inclui desligar-se de todos aqueles que vocês arranjaram para si mesmos. Vocês estão ocupados correndo para lugar nenhum? Vocês realmente levam a vida mais significativa que podem? Vocês esperam a aprovação dos outros, que é sempre uma sombra do poder para irradiar a própria verdade. Por favor, não se escondam de si mesmos ou dos outros. Vivam! Por que estamos lhes dizendo tudo isso? Temos a intenção de ativar a memória celular existente dentro de vocês. Antes de chegarem ao corpo, certas memórias tornam-se disponíveis e são armazenadas geneticamente dentro de vocês. Um dia descobrirão como isso é feito e compreenderão que foram trabalhados enquanto dormiam. Frequentemente vocês sentem essas sobrecargas ou elevações de pulsação elétrica através do corpo. Isso são inserções de memórias sendo colocadas em vocês, de modo a prepará-los para a próxima aventura. Por favor, compreendam que há pouca diferença entre uma experiência de inserção de memória e uma experiência da vida real, porque a realidade é bastante construtível. A realidade não foi projetada para desaparecer. As realidades e as culturas podem ser recriadas para sempre. Se vocês são uma alma recém-nascida e sentem que perderam todos os acontecimentos importantes do universo, podem ter inserções de memórias. Podem criar lugares para si mesmos dentro de culturas sem superpovoá-las. Por exemplo, todos desejam ter sido egípcios ou maias, mas havia lugar apenas para um certo número de pessoas. Contudo, vocês podem ter memórias construídas a partir dessas culturas. Vocês podem se tornar parte delas, porque com a memória construída é possível construir uma outra cultura maia no topo daquela existente. Esse conceito lhes dá um vislumbre da flexibilidade dessa realidade em que vivem. A memória é como um lago ou um espelho dentro de seus corpos, e ela precisa ser repreenchida ou refrescada com a capacidade refletora da água. A água é o que aumenta a memória no corpo físico. A Kundalini dispara os códigos, ativando os filamentos de códigos luminosos, trazendo-os para a luz. Essas minúsculas fibras estão cheias de informação e a Kundalini, movendo-se através do seu corpo, lhes dá a oportunidade de possuir as próprias memórias. Muitos de vocês estão experimentando memórias profundas de manipulação, talvez recordações dolorosas de serem comidos por répteis, ou de estarem copulando com répteis, ou de experiências genéticas. Mesmo que não tenham experimentado uma coisa específica, em seu sangue possuem filamentos que carregam a história inteira de todas as coisas. Como fazer com que esses filamentos lhe proporcionem uma visão viável é outra história. Vocês sabem como é feito um filme? Ele é composto de pequenos quadros. Vocês são como um grande filme, cortado e separado quadro a quadro, de modo que cada quadro se encontra desligado de todos os outros. Conforme trabalhamos com vocês, a energia que trazemos reorganiza esses minúsculos pedaços de fio. Isso reúne toda uma história dentro de cada um de vocês, uma história que é pessoal, planetária e galáctica.
Todos vocês estão aqui para olhar para o escuro, porque na escuridão encontrarão tanto a luz quanto a razão pela qual a luz está retornando. Vocês não podem simplesmente ir em direção à luz e dizer: "Ei, a escuridão é ruim, é negativa, eu não quero vê-la." Abram-se para o que não desejam ver. Mantenham o coração aberto e confiem que a dor que talvez estejam experimentando precisa ser explorada, de modo que possa ser liberada, após ser processada em um nível de memória. Vocês se encontram num tempo em que as memórias estão flutuando na superfície, vindas de recessos profundos. Essas memórias podem trazer reações emocionais. O que quer que vejam precisa ser olhado. Vocês são isso. Aceitem e digam: "Ahá, baseado no que sei e na preparação de minha consciência, posso olhar para isso e ver que foi um mau uso de energia. Está tudo bem. Vou transmutar isso. Vou transformá-lo em algo alegre." Vocês sabem quantas pessoas estão dispostas a olhar para o lado negativo e para a escuridão? Não muitas. Vocês sabem quantas pessoas estão vivendo na escuridão? Não corram das sombras da vida, pois há muita cura a ser realizada, uma vez que a dor do lado mais escuro da vida seja sentida, percebida e compreendida. As emoções constituem a soma total da riqueza dos seres humanos. Elas disparam a farmacopeia interior, a farmácia pessoal do corpo humano. Na farmácia do corpo, vocês são o farmacêutico. Vocês prescrevem o remédio de acordo com a resposta emocional ou reação aos eventos. As emoções criam uma liberação química correspondente dentro da forma física. O sistema endócrino, que é responsável por todas as respostas químicas às suas escolhas emocionais, irá evoluir. Novas substâncias químicas serão produzidas dentro do corpo de modo a ajudar vocês a mudar. Escolher uma maneira diferente de receber ou traduzir a realidade irá fazer com que portais internos se abram e produzam substâncias que levarão vocês aos domínios superiores. Vocês estão sendo reorganizados num nível subatômico. Dentro de seus corpos, os filamentos de código luminosos, fibras muito finas, filiformes, são formas sutis de energia que ligam todas as coisas. Esses filamentos muito finos são reorganizados dentro do corpo através do estímulo de raios e fótons que chegam ao planeta trazendo energia cósmica. Eles são reorganizados de maneira a rejuvenescer seus corpos quando bebem água pura, limpa. São particularmente ativados através do processo de oxigenação e respiração profunda. Há também maneiras de oxigenar o organismo através da ingestão de ervas, conhecidas como purificadoras do sangue. Quando vocês purificam o sangue, ele é capaz de transportar uma quantidade maior de oxigênio. A reorganização das fibras em um nível celular constrói e cresce, e as fibras revigoram o corpo de várias maneiras. Tudo isso envolve a ativação do cérebro. Vocês possuem as chaves e os códigos para abrir o restante dessa área dormente. O plano de intenções é para que os seres humanos, baseados no aumento da luz, evoluam para seres multitalentosos. Algumas pessoas estão operando com 6 a 8% de sua capacidade cerebral. Alguém que esteja usando uma capacidade cerebral maior, um Einstein, por exemplo, usa no máximo de 15 a 20%. Façam-se as seguintes perguntas: o que é que os outros 80% do meu cérebro fazem? Por que estão dormentes? O que é que não está ligado? O sistema endócrino evoluirá, conforme evolui o DNA, produzindo substâncias químicas que são combinações de formas geométricas inteligentes. Tais formas existirão por todo o corpo e não apenas no cérebro. Tudo acontecerá simultaneamente. O sistema endócrino pode secretar substâncias químicas psicodélicas que irão lançar vocês para novas formas de inteligência. Há em sua sociedade um conflito em relação à visão que vocês têm das drogas. Qualquer coisa relacionada com a expansão da mente tem sido considerada como muito ruim e digna de medo. Contudo, ao mesmo tempo, uma boa parte do mundo encontra-se viciada em drogas, receitadas para manter as pessoas sedadas. Na sociedade de vocês, as drogas receitadas podem suprimir o processo químico natural, são boas, enquanto drogas que ativam a mente e abrem caminhos para outras realidades são más. O controle maior acontece de fato em relação às ideias que vocês têm sobre o que podem e o que não podem tomar. Pensem um pouco a respeito disso.
O sistema endócrino vai passar por uma sublivação maciça, que se encontra em seus estágios iniciais. Pensem numa pequena mercearia, uma daquelas antigas e decrépitas, com as mesmas marcas de alimentos nas prateleiras dos últimos 20 anos. A mercearia está fora de moda e não atende mais aos hábitos, gostos e desejos modernos. Alguém entra e diz: "Este mercadinho está ultrapassado. Vou dar-lhe uma força para que vá ao encontro das necessidades da sociedade. Vou trocar os produtos das prateleiras." Os supermercados servem a certas necessidades e, como as necessidades e gostos dos seres humanos mudam, os alimentos nas prateleiras do mercado precisam estar de acordo com os novos gostos e exigências. O sistema endócrino está fazendo a mesma coisa. O que é que está levando a servir a novos alimentos? Vocês estão, ao amarem a si mesmos, ao atraírem o pilar de luz para o próprio corpo e ao reorganizarem a estrutura genética básica de quem vocês são. Quando as fitas do DNA começarem a descobrir suas identidades e a tornar-se vivas, mudarão o sistema endócrino. A decisão de vocês de ficarem no presente, de amarem a si mesmos e de trabalharem com amor neste planeta, consigo mesmos e todas as pessoas, mudará completamente o que ocorre no seu interior. Essa é definitivamente uma chave para o rejuvenescimento. Estejam prontos a experimentar a si mesmos, a experimentar a vida e o próprio corpo, bem como as próprias criações. A energia acelerada criará devastação neste planeta, levando a uma grande confusão associada a uma mudança radical, revolucionária, da noite para o dia. Nunca, na história registrada, houve tanta energia sobre o planeta, nem o tipo de consciência que há agora. Assim, vocês não têm nada que os prepare para o que está chegando, nada. A mudança radical que esses movimentos trarão está além do que possam conceber. Concentrem-se no melhor que possam ser, sabendo que afetarão muitas probabilidades ao redor. Saibam que, para si mesmos, esta será a oportunidade de ativar uma mudança importante. A glândula pineal dos seres humanos está sendo ativada através da infusão de energias luminosas, liberando uma nova visão de possibilidades nas quais a paz e a liberdade são sentidas e reconhecidas interiormente. O timo é uma glândula fundamental do envio de sinais para o corpo, a fim de que ele mantenha o padrão de rejuvenescimento. Essa glândula encolhe conforme o indivíduo vai envelhecendo, ela murcha. É como o guardião existente na base do pescoço que regula o que vem de cima e o que vem de baixo. As glândulas superiores dos seres humanos, a pituitária e a pineal, como têmporas cranianas, estão inativas, estão basicamente dormentes. O timo não relembra continuamente ao corpo de vocês seu trajeto idealizado, porque não está recebendo as mensagens das têmporas cranianas para assim o fazer. Isso é porque essas têmporas estão desconectadas de todas as fitas de DNA. O timo retornará à própria vitalidade quando receber a mensagem de que o corpo já está preparado e que a consciência está pronta. Se vocês pensarem em termos de expansão de vida, alguns de vocês mal começarão a trabalhar. Outros tiveram um treinamento que irá implodi-los para a mudança seguinte. O trabalho que irão fazer é uma dádiva para o planeta, uma dádiva para a civilização. Se estão se castigando ou tendo ideias negativas em relação a si mesmos, então precisam examinar suas lealdades duais. Estar aqui neste momento indica para nós que vocês têm interesse, entusiasmo e lealdade para transcender as ideias que vêm alimentando a espécie humana. Se estão lutando com isso, olhando no espelho e dizendo: "Ah, vejam como estou, que horror!", então vocês têm uma dualidade, uma dúvida, um conflito. Se tem esse tipo de conflito, então quanto mais a energia aumentar, mais irão se sentir como um elástico, sendo esticado e depois solto vezes sem fim. Assim, se estão se sentindo como um elástico esticado, a melhor coisa a fazer seria olharem para a inconsistência de suas crenças, como as estão expressando, silenciosa ou abertamente. O hipotálamo regula a temperatura e a água do corpo humano. Vocês são água, compreendam, água eletrificada. Os elementos e o equilíbrio da água dos oceanos equiparam-se aos do sangue do corpo humano. Os seres humanos foram feitos do oceano. Este é um dos grandes segredos da criação. Os deuses pleiadianos vieram e usaram a energia das moléculas de hidrogênio e de oxigênio. Foi daí que vocês surgiram. Esta é a chave básica. O firmamento foi criado e do firmamento veio a vida.
Este é um dos princípios através dos quais vocês foram construídos. Queremos que compreendam que há muitas maneiras de se construir seres humanos. Vocês vêm ouvindo histórias de que foram feitos de pó e barro. Algumas dessas histórias não são verdadeiras. São contadas para mantê-los afastados da verdade. Faz mais sentido para vocês o fato de que estão mais próximos dos elementos sólidos do que daqueles da água. Lembrem-se, dissemos que muito frequentemente as coisas são trocadas, de modo que vocês não descubram a verdade da própria identidade. Pode-se pensar no hipotálamo como o guardião existente entre o corpo físico e os chakras externos. O tempo dele ainda não chegou. No estágio atual de evolução da espécie humana, vocês não compreendem as funções que ele tem. Sim, ele regula a temperatura corpórea e o fluxo de água. E a água é a essência da vida humana. Sempre encorajamos vocês a ficarem perto da água, a entrarem na água e a usarem a água, porque a água aumenta a função do hipotálamo. Ela o mantém tépido para quando ele precisar ser aquecido. Chegará o tempo de explorar melhor o hipotálamo. Há maneiras através do ajuste crânio-sacral de estimular o hipotálamo. Isso será descoberto e divulgado quando as pessoas tiverem elevado sua consciência ao grau em que estejam preparadas para a grande explosão de energia que virá dessa glândula. Até chegar essa hora, a informação seria perigosa. As pessoas algumas vezes não conseguem ser moderadas e acham que precisam beber o elixir de toda a experiência sem fazer as preparações de consciência necessárias. Vocês nunca mais serão os mesmos quando as secreções hipotalâmicas começarem a ser liberadas. Vocês já tomaram algum psicodélico? Como gostariam de viver equilibrando tal realidade 24 horas por dia? Não funcionaria. Seria uma confusão total. É bom apenas para o que é chamado de uma viagem. É bom para uma jornada de aprendizagem aos domínios xamânicos misteriosos da biblioteca viva. Certamente não é algo que queiram ter no café da manhã todos os dias. O restante do sistema nervoso não se encontra em sincronia com tal consciência. Quando vocês fazem o que chamam de viagem, ocorre exatamente isso. É como ir para o campo ou para a praia no fim de semana. Vocês vão, têm a experiência e depois voltam e pensam a respeito. O hipotálamo irá levá-los para uma nova linha litorânea de seu ser. Um novo domínio que será quimicamente induzido. É isso que o sistema endócrino faz. Ele introduz várias substâncias químicas no corpo humano, sem que a pessoa tome qualquer coisa, sem que ingira qualquer substância. As substâncias químicas começarão a ser secretadas e influenciarão a maneira pela qual vocês percebem e interpretam a realidade. O hipotálamo recuperado levará vocês numa viagem, e vocês mudarão tudo de tal maneira que ficarão felizes de morar no lugar a que chegaram. Não mais quererão viver no lugar antigo. Será como se mudassem para uma nova terra ou um novo planeta, sem deixar a Terra. Será uma divisão do seu mundo. A Terra e a realidade da Terra na Biblioteca Viva mudarão diante de seus olhos, porque as substâncias químicas secretadas a partir do hipotálamo darão a vocês uma nova interpretação da realidade. Vocês ainda não estão preparados para isso. Não estão nem perto disso. Primeiro vocês precisam se convencer de que são amados e que são a fonte do próprio amor. Precisam sentir isso de maneira constante para poderem iniciar as mudanças sutis do sistema endócrino, que irá prepará-los para o despertar do hipotálamo. Se todas as coisas ocorrerem coletivamente, quando poderá a família de luz esperar o despertar do hipotálamo? Sugerimos que isso ocorrerá entre 1999 e 2009, um período de 10 anos. Com todo o estardalhaço a respeito do sistema de saúde americano, lembramos a vocês que saúde é grátis. O verdadeiro custo da saúde são alguns momentos de seu tempo para desenvolver a atividade correta sobre o próprio corpo. Vocês criam a própria saúde ou doença e não precisam que ninguém lhes diga se estão saudáveis. Antes de tudo, quando estão em contato com o próprio corpo, quando tomam um banho, podem saber e sentir o próprio nível de bem-estar. Vocês sabem se estão saudáveis ou não. Podem escolher se preocupar e não confiar no próprio corpo. Se preocupam-se com a saúde, então criarão algo. O corpo segue as imagens que vocês instigam. Se estão sempre se preocupando a respeito de que doenças poderiam pegar, ou de como um câncer ou tuberculose
ou o que quer que um câncer poderia estar crescendo, ou se tem AIDS, ou difteria, ou tuberculose, ou o que quer que pense, as probabilidades são de que, se já não tem algo, irão criar a partir daí. Se sabem que são saudáveis, vocês o são. É muito simples. O medo é o assassino. Lembramos a vocês que o poder termina onde começa o medo. Se vocês temem algo, é como se colocassem uma placa acima da própria cabeça com os seguintes dizeres: Bem-vindos! Eu estou esperando você. O propósito do medo é salvar a sua vida, é atirá-los para o agora de modo que aqui entrem em ação. Frequentemente, isso serve para afastá-los daquilo que é perigoso e direcioná-los para a verdadeira essência de seus seres vitais. Porém, quando se apegam ao medo como estilo de vida e irradiam o medo da vida, fecham o corpo e matam a força vital. Isso cria estresse, acaba com a saúde e envelhece. Os seus pensamentos criam a sua realidade. Parte da iniciação da consciência é mover-se através da toxicidade. E o corpo físico humano precisa passar por uma preparação e uma purificação maiores em relação àquilo que seria chamado de intenção e coragem. Quando vocês vivem com medo, dissipam tudo. Dissipam o próprio poder. Assim, para enfrentar algo que não é familiar às suas mentes lógicas, vocês precisam manter a clareza de intenções e um tremendo senso de coragem, segurança e indiferença. Tudo que os impede de alcançar alguma coisa é simplesmente uma ideia. No decurso dos próximos 20 anos, o período para o qual todos estão comprando ingressos nos assentos de primeiras fileiras do Anfiteatro da Terra, muitas mudanças ocorrerão. Vocês se lembram de quando eram crianças e foram a um parque de diversões e viram pela primeira vez aqueles enormes brinquedos? Não pediram a seus pais ou irmãos mais velhos para levá-los a passear naqueles carros que pareceriam tão cheios de aventuras e tão gigantescos? A Terra vai parecer um enorme parque de diversões. Vocês vão todos andar em alguns brinquedos tão grandes que nem conseguem imaginar. Assim, vocês precisam livrar-se de algumas coisas e pensar no que pretendem. A grande maioria das pessoas se sairá muito bem. Irão trilhar o caminho com emoção exagerada. Cuidado com as lamúrias. Elas são um tremendo desperdício de energia. Aceitem tudo o que criam e saibam que há oportunidades em todas as coisas. Do nosso ponto de vista, ficamos completamente espantados pelo fato de vocês temerem as situações em que se encontram as oportunidades. Num certo nível, sabemos quem vocês são e o que passaram para chegar até aqui. Sabemos por que estão aqui na Terra e que não foram enviados para cá para se debaterem sozinhos. As forças que trabalham com vocês têm a capacidade de influenciar e afetar a realidade em que vivem, e que está além da sua compreensão, muito embora vocês não tenham consciência da existência dessas forças. Vocês não compreendem como os dedos delas se movem para cutucar esta ou aquela pessoa. Vá ali, faça isso, oh não, faça isso. Os eventos estão sendo montados. Compreendam que há uma profunda disseminação de ideias e pensamentos cancerosos sobre o planeta, exatamente como há uma profunda disseminação e encorajamento da ideia da AIDS. As pessoas ouvem essas coisas e se apegam a elas. Agora as pessoas estão com medo do sol, têm medo de sair ao sol como se houvesse algo errado com a natureza. As pessoas que compram essas ideias irão verificar que seu medo agirá muito mais rapidamente do que qualquer raio de sol poderia fazer para prejudicá-las. O medo é o assassino. É uma ideia que agarra as pessoas, como Paul Revere gritando e cavalgando pelas ruas do início da América. Quando o medo corre através do corpo do indivíduo, faz com que as substâncias químicas que o acompanham saiam e encham aquele corpo. Tais substâncias ativam uma espiral descendente e a ideia da morte. É basicamente simples assim. Vocês ouviram falar da AIDS e que ela é causada pelo vírus HIV. Porém, agora a AIDS sem a presença do HIV. A AIDS está sendo dizimada eletromagneticamente, do mesmo modo que muitos distúrbios podem ser espalhados da maneira eletromagnética. Lembrem-se, o eletromagnetismo envolve as grandes correntes de eletricidade que cercam vocês de todos os lados, geradas pela humanidade e outras fontes. O magnetismo, naturalmente, é a força que mantém as coisas unidas. Vocês também possuem partículas magnéticas dentro do próprio cérebro. Usem essa ideia para ajudar outras pessoas a abrirem os corações.
A AIDS é disseminada eletromagneticamente, movendo-se de um transportador para outro, como um padrão ou vibração similar. Penso como você. Envie a mim os seus pensamentos. Entenderam? Tenho aquelas mesmas crenças no medo. Estou confuso a respeito de quem acho que sou. Eu não valho a pena. Não tenho qualquer poder sobre o meu corpo. Esse tipo de pensamento se expande tanto que é como se carregassem placas, cartazes e adesivos sobre o próprio campo áurico, proclamando quem acham que são. Os vírus podem ser disseminados eletromagneticamente, de modo que áreas metropolitanas inteiras podem ser infiltradas. Por quê? Vocês são atraídos para viver em certa cidade ou lugar devido ao karma e à vibração do restante das pessoas. É por isso que muitos de vocês estão sentindo o impulso de mudar para outros locais. O mesmo princípio é verdadeiro em relação ao coração. Se a AIDS pode ser espalhada de maneira eletromagnética, o mesmo pode se dar com a abertura do coração e com a deusa. Queremos que compreendam que há sempre muitos planos em movimento. As pessoas dizem, por que planos vibratórios inferiores negativos ruins têm de estar em movimento? Por que as pessoas esperam por eles? As pessoas não se sentam e ficam esperando que algo excitante e bom aconteça a elas. Elas se sentam em suas cadeiras de balanço, fumando e imaginando quando um carro irá se chocar contra a parede de sua sala de estar. Por quê? Porque assistem à televisão. As principais impressões são provenientes dessa máquina de controle mental que basicamente grava o medo em vocês. O medo crônico vai ser o assassino. Ele atrairá para vocês aquelas coisas que temem e que estão certos de que acontecerão. De todas as possibilidades do mundo, por que escolhem o que fazem? Quanto mais compaixão tiverem pelos outros, mais rapidamente a consciência de massa mudará. Estamos pedindo a todos vocês que joguem esse jogo do coração muito mais frequentemente do que apenas quando têm tempo livre. Comprometam-se a abrir o coração. Façam com que permaneça aberto e não deixem de usar a energia do coração da deusa mãe. Isso fará toda a diferença, porque não é apenas o coração de vocês que está envolvido, é o coração da deusa. Porém, a deusa precisa que o coração das pessoas esteja aberto para que a energia dela possa mover-se através dele. Hoje, há muito poucas áreas geográficas no planeta que irradiam a frequência do amor. Isso está prestes a mudar naturalmente. A Terra, como vocês bem sabem, está passando por alguns desafios, para não dizer coisa pior. Porém, se vocês acham que isso é profundo, segurem-se. Vocês vão entrar numa grande corrida. Num período muito curto de tempo, haverá um ingresso de energias em escala global, que os levará mais e mais para aquilo que lhes parecerá a destruição do planeta. Queremos que saiba disso. Queremos que compreendam que algumas vezes, quando a energia evolui, mesmo quando vocês passam por processos evolutivos, há desorientação, caos, confusão e ausência de identidade. Toxicidade pode sair de seu corpo, tornando-os doentes. Vocês podem ter problemas intestinais, desordens estomacais ou prisão de ventre. Muitas coisas diferentes indicam mudanças à vista. Vocês podem comparar a Terra a um grande espelho daquilo que está transpirando dentro dos seres humanos. A Terra está agora exalando toxicidade. Ela a suportou por muito tempo. Por muitos e muitos anos, a Terra recebeu coisas tóxicas não apenas do lixo radioativo e todas as outras espécies de lixo, mas também da descarga coletiva da raiva humana. Os seres humanos são criaturas energéticas e suas emoções criam uma força coletiva que é irradiada. Vocês não apenas irradiam caos e medo, que é basicamente o que suas vidas coletivamente vêm fazendo há muito tempo, mas também irradiam raiva. A raiva tem a ver com aquilo que sabem, em seu íntimo, que lhes está sendo negado. Há quase 6 bilhões de vocês, número prestes a ser duplicado, descarregando a própria raiva sobre o planeta. O que imaginam que isso faz? Cria uma agitação e um reflexo da raiva do próprio planeta por causa da falta de cuidado e de amor. Tudo isso está sendo cuspido para fora agora. Assim, na longa corrida, vocês passarão por uma limpeza. Todos vocês estão alcançando uma nova percepção. Estão sendo empurrados, como povo e como planeta, até os seus limites. Vão ser forçados a definir novas fronteiras a respeito do que defenderão ou não. Ninguém mais ficará sentado em casa perdendo isso. Vocês todos precisam participar. Se não o fizerem, muito provavelmente desaparecerão, de uma ou de outra forma.
Queremos lembrar-lhes que vocês criam a própria realidade e que a raiva coletiva tem a ver com o descrédito que dão à própria imaginação. Sintam isso por alguns minutos. A imaginação é a chave para a inteligência, para a unificação de conceitos e para a manifestação de ideias. Qual foi a última vez que tiveram coragem de investir regularmente na própria imaginação? Vocês roubam de si mesmos as qualidades inerentes através das quais podem se salvar, se transformar e redefinir a liberdade. A imaginação é de fato um bilhete de ingresso para o grande parque de diversões mercurial da Terra. A Terra é atualmente habitada por uma multidão de forças inteligentes, e não apenas por humanos. Existem fechaduras dimensionais que mantêm várias formas de vida separadas e segregadas. Com o colapso do tempo, os seres humanos estão sendo levados a ativar a grade da Terra. Quando vocês são impregnados pela energia luminosa cósmica, ela altera o sistema nervoso, que é como uma rodovia pela qual os impulsos energéticos viajam para o cérebro. Como numa estrada, o sistema nervoso humano está sendo reconstruído, ampliado e reforçado, de modo a acomodar um aumento de dados, como uma corrente de tráfego se movendo pelo corpo humano. Quando vocês enfrentam uma experiência fora do padrão, o seu sistema nervoso tende a se fechar. O seu corpo entra em choque, incapaz de processar a realidade fora do comum. À medida que a energia no planeta aumenta, os bloqueios de seus corpos físicos, mental, emocional e espiritual se ampliam. Sentimentos e ideias não expressos criam obstáculos ao fluxo de energia, cujo propósito é conectar vocês. Precisam ajudar o processo sendo responsáveis por quem são. Sempre que tiverem um preconceito ou uma dificuldade, não quero saber isso, odeio isso ao meu respeito, não gosto disso, podem acreditar que a lente de aumento será colocada sobre o que estiver acontecendo. Vocês gritarão e se contorcerão até se ajustarem. E se não o fizerem, manifestarão o bloqueio sobre a forma de um difícil desafio. Tudo está se intensificando para ensinar as pessoas sobre responsabilidade e sobre como manter a clareza de propósito e intenção. Utilizar modalidades diferentes de trabalho corporal nos dias de hoje é essencial para a sobrevivência. Buscar descobertas através do trabalho corporal facilita e acelera o reconhecimento da própria identidade. Quanto mais descobrirem quem são, mais profundamente compreendidos poderão ser os dramas que os aprisionaram. Os dramas são liberados de padrões celulares, que fielmente os levam para as situações não resolvidas e não perdoadas. Na verdade, vocês convidam todos os atores da sua vida e vocês, como diretores, distribuem os papéis e dirigem o espetáculo. Se agora estão finalmente cansados do script, lembrem-se que foram vocês que o escreveram. A culpa e o papel de vítima constituem as armadilhas máximas para assegurar a falta de poder. Lembrem-se, há dramas que são antigos dramas de deuses e que estão influenciando vocês agora. Toda a realidade está ligada a esta, buscando uma cura na união. Há grande humor nas energias altamente evoluídas, especialmente aquelas que trabalham com frequência do amor. Isso pode ser reconhecido como uma marca registrada. Com as energias que vocês encontram, certifiquem-se de que há um senso efusivo de humor, pois o riso é uma chave para a liberdade. Há muito lugar para a alegria em todos os aspectos da existência, e este é um conceito que vocês estão procurando compreender. Nós os encorajamos a operar fora do centro de sentimento, no plexo solar. Vocês possuem a mesma capacidade e atividade dentro do revestimento do estômago quando têm nas células cerebrais. Reconsiderem a si mesmos. Vocês podem instantaneamente ver que alteram a própria experiência quando acreditam e encontram oportunidades em cada evento que criam. Lembramos a vocês que a oportunidade é frequentemente disfarçada como perda. É na região do plexo solar que vocês mantêm o poder do próprio corpo e de onde estendem seu poder para o mundo. É também onde percebem o mundo. Este é o centro do sentimento. É aí que vocês se reúnem os dados, pois através do plexo solar sentem o próprio caminho através de acontecimentos que podem não fazer sentido para a mente lógica. Deem um passo atrás e olhem. Reorientem o processo de tomada de decisões, tomando um desvio em direção ao próprio corpo. Observem como se sentem e reconheçam a sabedoria inata do corpo, falando a vocês se lhe derem ouvidos como um conselheiro afetuoso. Os seus corpos querem trabalhar com vocês.
Frequentemente são vocês e os seus pensamentos que trabalham contra o próprio corpo. Lembrem-se, a mente lógica foi treinada por aqueles que desejam que vocês trabalhem num paradigma muito limitado e uma certa frequência limitada. Queremos que aceitem a ideia de que são muito significativos. Há um grande valor em quem vocês são, no que se pretende e no que permitem a si mesmos experimentar. Gostaríamos que sentissem uma tremenda elevação e um senso de valor pessoal por sua capacidade de combinar múltiplas realidades de consciência e de saltar para territórios que muitos não suportariam. Damos a vocês uma estrela de ouro por ousarem ser temerários, porque estão alegremente libertando o cativeiro da percepção humana, enquanto exploram as estações de si mesmos. Há muitos mestres que lhes mostrarão em que fatias do tempo vocês floresceram e se desenvolveram, e onde afetaram uma realidade interligada, e o que aqueles tempos e lugares têm a ver com o agora. Um dia vocês compreenderão que aqueles outros tempos são agora. Tudo ocorre no agora. Este exato momento da existência onde vocês estão é verdadeiramente um momento significativo, espontâneo e contínuo. É sempre e sempre onde podem encontrar a si mesmos. Conscientizem-se de estar recebendo informações simultâneas de outras civilizações. Observem e verifiquem o que podem ligar sincronicamente. Frequentemente vocês são impulsionados por um conhecimento. Contudo, embora isso comumente ocorra, vocês levam um tempo para se convencerem de que de fato sabem algo. Há períodos de ajuste. Sejam pacientes e poderão ir a qualquer lugar que desejarem. Sejam claros naquilo que pretendem e então deixem acontecer. Os golfinhos não têm segredos uns com os outros. Eles desejam compartilhar todo o conhecimento que possuem. Podemos saber qual o grau de evolução dos indivíduos pela vontade que têm de compartilhar aquilo que sabem. Quanto mais vocês compartilharem o que sabem, mais receberão. Quanto mais reativarem e agarrarem a sabedoria que lhes tiver sido dada, mais rapidamente ela sairá por suas mãos e a perderão. Abram as mãos e sua sabedoria sairá voando como uma borboleta, então novas borboletas pousarão. Toda vida possui sistemas de chakras. Uma cidade tem ruas, carros passando por elas e postos de combustível que armazenam energia. Ocorre o mesmo com os sistemas de chakras. Eles constituem armazéns energéticos ao redor e dentro das formas de vida. Os chakras interligam os trabalhos internos, as operações fisiológicas tridimensionais com as atividades etéricas multidimensionais. Trazem energia dos domínios não físicos para o físico, se utilizados adequadamente. Todas as formas de vida possuem esses portais de energia como passagens e lugares onde podem ser recarregadas. O que cada forma de vida faz com seu suprimento energético encontra-se no projeto ou no DNA dela própria. Enquanto o DNA humano está sendo reordenado para alcançar uma nova expressão de si mesmo, a frequência ou identidade que vocês carregam está falando alguma coisa num nível não físico. Para cada lugar que vão, carregam a energia mutante que anuncia a si mesma. A consciência de vocês anuncia-se a todas as formas de vida. Talvez aqueles próximos a vocês num shopping ou num restaurante não estejam muito conscientes de quem vocês são. Porém, quando vocês caminham num bosque ou pelos campos, ou entram no mar, verão outras formas de vida que terão muito mais consciência de quem vocês são. Eles mudam a reação deles, assim como o próprio DNA, porque o DNA de vocês está mudando. Através de vocês, toda a natureza torna-se mais disponível como biblioteca viva. A partir da perspectiva que vocês têm, há muito poucas pessoas que viveram milhares de anos. Contudo, os deuses criadores são capazes de estender a longevidade do corpo celular. A extensão da vida e o rejuvenescimento celular estão voltando à moda. Isso é parte da construção do corpo de luz, num corpo que não é tão denso, de modo que não se autodestrói. Um corpo que se autogera e auto-reabastece. É para isso que vocês estão trabalhando. Já teriam chegado lá e sentiriam esse corpo se sua mente lógica não estivesse tão preocupada em saber se isso é possível. Não conseguimos enfatizar suficientemente que vocês precisam parar de dar ouvidos à sociedade e às versões oficiais da realidade. Isso significa escolhas e não um desrespeito. Isso vai ser a tarefa mais difícil que terão de realizar.
e a maior ruptura que terão de fazer: cruzar a ponte entre o eu social e o eu espiritual. Qual deles irá tornar-se sagrado? Qual irá se tornar a fonte de autoridade de cada um de vocês? Quanto mais depressa derem o salto, mais irão se alegrar. Permitam que o eu intuitivo seja o porta-estandarte de sua experiência. Uma experiência que ninguém mais irá validar e que brota da indicação de que vocês sabem e não necessariamente se lembram de que estão no caminho.